Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Antes de se assentar aí, feche os seus olhos, a gente quer estar mais uma vez falando com o Senhor. É sempre bom falar com o Senhor, é maravilhoso. Então, feche os teus olhos aí, que você possa ter a liberdade no teu Deus, de falar com Ele, de abrir a tua boca, de falar em línguas. E também dar liberdade para Ele ministrar dentro de você aí, na sua vida. Pai, nós te louvamos por essa noite, aleluia. Glória ao teu santo nome. Tu és o Deus único, Deus verdadeiro. Tu és o nosso Deus, aleluia. Naquele que nós nos deleitamos, nos alegramos, porque sabemos que o Senhor é incomparável, Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não há Deus além de ti, não há Deus fora de ti. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Eterno, aleluia. E louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, nós dedicamos ao Senhor a majestade santa, aleluia. O Rei da glória, aleluia. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Soberano, aleluia, o Criador de todas as coisas, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és, como a tua palavra diz, o Deus de Abraão, sim, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó, tu és o Deus do rei Davi, tu és o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, tu és o Deus de Filipe, tu és o Deus de João Batista, mas acima de tudo isso, nessa noite, o Senhor é o nosso Deus, o mesmo Deus que é o Deus destes homens, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de vivos e não de mortos, aleluia. E te louvamos porque nessa noite temos o privilégio de estarmos vivos na tua presença, para poder celebrar o teu nome, para poder engrandecer o teu nome, para poder exaltar o teu nome, a ti, Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluia, o Senhor da nossa vida, aquele que nos resgatou, aquele que nos remiu, redimiu, que nos comprou, aquele que nos lavou pelo preciosíssimo sangue derramado naquela cruz, aleluia, tua morte nos deu vida, aleluia, e o Senhor ressuscitou dos mortos para nunca mais ver a morte, nunca mais sofrer corrupção, nunca sofreu corrupção, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, aleluia, aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, aleluia, chore andaramassou, glória ao teu nome, que teu Espírito Santo, aleluia, que é o Deus que habita em nós, o Deus que habita na igreja, o Deus que está presente, o Deus que é o Consolador, o Deus que é o guia, que nos guia em todo o caminho reto e justo, aleluia. Aquele que nos convence, aquele que ministra profundamente no nosso interior, aquele que revela todas as coisas, aquele que nos revela a vontade do Pai, aleluia. Porque o Espírito do Pai, aleluia, e conhece as coisas do Pai, aleluia. Bom é estarmos aqui nessa noite, diante da tua palavra, Senhor, diante da tua verdade eterna, aleluia. Glória ao teu nome, aleluia. Glória ao teu santo nome, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus, pode se sentar aí. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 16.
em Atos 16, do verso 19 em diante. Eu vou começar do fim para o começo hoje. Eu sei que, queria te avisar que eu sei que existem outros textos na Bíblia. Queria te avisar que eu sei que existem outros personagens na Bíblia. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei esse mesmo texto no culto de jovens. Então eu queria avisar que eu sei que tem outros textos, que tem outros personagens, mas Deus é Deus. Ele é Deus na minha vida e é Ele que conduz. E é Ele que revela. Então eu queria que você lesse comigo aí, do verso 19 em diante, diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa, farta, e com todos os seus expressava grande júbilo. Aleluia. Quero começar do fim para o começo. Se você puder colocar aí a imagem que o Renan recebeu como revelação aí para esse mês aí, né? E aí ele me passou isso daí, como passou para todo mundo da igreja, para as pessoas aí envolvidas. Lá você vai ler 3 palavras: ambiente, atmosfera e presença. E esse texto fala, para mim, ele fala muito sobre essas questões, essas palavras aí. E como está ali, né?
Quero começar pela presença. E a presença é aquilo que Paulo tem muito na vida dele. E a gente vai ver isso um pouco nesse texto. Eu queria compartilhar com você. Que a história do final do capítulo aqui que a gente está lendo, quase do final do capítulo, depois o texto continua, conta o momento da história de Paulo em que ele é preso, ele é algemado, primeiro ele é espancado na cidade, na praça pública, eles rasgam a roupa dele, eles dão chicotadas nele, fazem muitas feridas, né? E ele é preso, ele e Silas são presos, são levados para um cárcere. Nesse cárcere, imagina um homem de Deus, o apóstolo Paulo, roupas rasgadas, foi chicoteado, ferido gravemente ali no seu corpo, na sua carne. E aí ele foi levado e os dois foram presos no cárcere, num cárcere interior, onde os bandidos os malfeitores mais especiais, e era um local quase no fundo da rocha da prisão, lá num canto bem embaixo mesmo, e tinham algemas que prendiam as suas mãos, os seus pés eram presos em grandes pedaços de madeira bem grande mesmo, bem pesadas, e tinham correntes fixadas nessas madeiras que prendiam os pés de Paulo e de Silas. Suas mãos eram presas com correntes na parede, e o seu pescoço também era preso com argolas de ferro. Nem Paulo nem Silas conseguiam se mexer na prisão ali. Imagina os ferimentos, o frio daquele lugar, toda a situação ali de dor. As costas deveriam doer muito pela posição que eles estavam. Eles não tinham movimento no seu corpo. Pela maneira que eles eram presos, eles não tinham movimento. Não podiam se mexer. Estavam ali, presos. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. E Paulo, por várias vezes, ele vai falar que ele vai sofrer pela igreja as últimas dores de Cristo. Ele diz, uma das suas cartas, ele fala: eu vou sofrer aí, por amor à igreja, os últimos sofrimentos de Cristo, as últimas dores de Cristo pela igreja. E ele passa por isso. Ele foi açoitado como Cristo foi açoitado. Ele foi preso como Cristo. Ele sofreu. E aí o texto diz que, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Você imagina, então, um homem dessa envergadura, desse tamanho, desse de compromisso com Deus, com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor. Ele fez aí várias viagens missionárias, se entregou. E nessa viagem aqui, ele sai da sua cidade, ele sobe para cima, para a região bem para cima, e começa a querer ir para uma região, para a Europa, para pregar para o Ocidente. E nesse caminho, a Bíblia diz que Jesus, que o Espírito Santo, ele proíbe, fecha portas, e Paulo agora está ali numa cidade, preso, acorrentado desse jeito, humilhado, apanhando, numa situação assim, bem humilhante, bem horrorosa. E ele, verso 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. E todos os presos ouviam isso. Imagina uma cadeia, dezenas de presos, gritando, falando blasfêmias, xingando, murmurando, lamentando. Paulo e Silas entram lá, ficam naquela situação. E quando passou as horas, aquele barulho, aquela talvez algazarra, aquela murmuração, aquela reclamação na cadeia, porque havia muitos pedidos, muitas reivindicações, muitas reclamações. E de repente, a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a cantar, a entoar, começam a orar e começam a entoar hinos de louvor a Deus. Só pode fazer isso quem tem a presença.
presença verdadeira do Senhor na sua vida. Porque eles entraram ali de maneira injusta, só por fazerem a obra do Senhor. Porque um dia Deus escolheu eles para fazer a obra do Senhor. Porque um dia Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e transformou a história dele para sempre. Chamou ele para o ministério, chamou ele para o reino, apareceu para ele, falou com ele, salvou ele das trevas, trouxe ele para a luz e disse: eu vou fazer de você pregador, você vai pregar a minha palavra para os gentios, para os filhos de Israel e para os reis dessa terra. E aí ele aceita isso, ele se enfia nisso, ele busca isso, ele se entrega a isso, ele se rende 100% a isso. Irmão, se entregar a isso, se render a isso, devotar a sua vida em servir a Deus, em estar na presença dEle, em ter a presença dEle, envolve muitas vezes, muitas lutas, situações. Eu não estou aqui dizendo que para você servir a Deus, você necessariamente vai viver sempre passando por dificuldades, por sofrimentos. Não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo para que quem tem a presença, quem carrega a presença do Senhor, carrega essa presença e tem que saber que em alguns momentos vai passar por situações. Mas Deus era com Paulo e com Silas. Assim como eu creio que Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com quem está nos assistindo. Não importa a situação agora. Eu imagino que eles entraram lá, estavam numa situação completamente dolorosa, dor física, sabe assim? Terrível. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali naquela situação e talvez foram presos, algemados, acorrentados naquela posição. E eu imagino que como homens, Paulo vai escrever um pouco para frente que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões. Quando ele cai numa cidade lá e faz milagres, eles querem sacrificar para ele, chamam eles de deuses. Paulo diz: não, somos homens sujeitos às mesmas paixões. O mesmo que Tiago escreve sobre Elias. Então, eu imagino que eram homens. Claro que eram homens. Como você e como eu. Eu imagino naquela posição, naquelas algemas, naquela prisão, ali naquela situação. Eu imagino que deve ter saído pelo menos um ai da boca deles. Nossa, doeu, essa doeu. Esse corte aqui, Silas, nossa, tá doendo. Eu imagino que isso aconteceu. Eu não imagino que houve murmuração na boca deles. Eu não creio que Paulo e Silas murmuraram, reclamaram de Deus, disseram: ai, que injustiça. Não, isso eu não creio. Mas eu creio que em algum momento Paulo olhou para Silas, ou Silas olhou para Paulo e disse assim: cara, essa chicotada que eu tomei aqui doeu, fez um corte, está doendo, esse ferro preso aqui está roçando, esse chão gelado aqui, a gente está numa situação bem difícil. Mas aquilo que começou como um ai ali da dor, como, sabe, um suspiro ali de incômodo da dor, que era profunda, aquilo de repente muda e começa a virar uma oração. Uma oração. Uma oração que Paulo tinha na sua vida, o hábito de orar. Põe lá o desenho, tá lá? A imagem do nosso querido irmão Renan. Eles tinham a presença, porque eles sempre tiveram um ambiente. Eles sempre prepararam um ambiente para Deus. Capítulo 16 que a gente está lendo, a gente vai ler um pouquinho mais sobre esse capítulo. Você vai ver que por 3 vezes nesse capítulo aparece a expressão sobre a oração. Paulo e Silas orando no começo. Paulo e Silas orando no meio. E Paulo e Silas orando aqui no cárcere. Eles tinham um ambiente, irmão. Paulo preparou um ambiente na vida dele. E aí eu escrevi isso aqui ontem aqui na igreja, eu estava aqui orando e buscando alguns textos. Eu escrevi umas coisas aqui que o Senhor me deu na hora. Eu queria ler. Diz assim: quem tem vida de oração suporta qualquer provação e faz de qualquer ambiente um ambiente cheio da presença de Deus. Irmão, você prepara, você tem um ambiente com o teu Senhor.
eu tenho um ambiente com o meu Senhor? Eu preparo momentos para estar com Ele, ou estou durante o dia falando com Ele, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou em comunhão com Ele. Eu não estou dizendo uma oração mecânica, obrigatória, porque alguém disse para você orar e você tem que orar. Não, eu digo ambiente onde você e o teu Senhor estão presentes, onde você fala com Ele, você ouve a voz dEle. Em qualquer lugar, numa cadeira sentado, no meio das pessoas, na tua sala, no teu quarto, dentro da igreja, no teu trabalho, e você e o Senhor começa a falar com Ele, começa a orar em línguas. E se você ainda não ora em línguas, irmão, procure, busque isso, não desista de buscar isso. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Você tem um ambiente, você prepara um ambiente para Deus. A tua vida é um ambiente, ou você ainda, ou eu ainda sou daqueles que dizem assim, eu tenho uma vida secular. Eu tenho uma vida de crente e tenho uma vida secular. Isso é mentira, isso é engano, isso é furada. Você não tem mais vida secular, você tem uma vida só. E é uma vida que glorifica a Deus, de servo de Deus, de filho de Deus, de amigo de Deus, de discípulo de Jesus. Essa é a tua vida. Então no teu trabalho, trabalhando debaixo de pressão, você pode criar um ambiente na tua mesa ali com o Senhor. Numa linha de produção, numa fábrica, numa indústria, você pode ali criar um ambiente ali, aquele ambiente que está você e o teu Senhor. Isso é possível, isso é real, isso é verdadeiro. Então nós queremos muito a presença, mas a presença só vai vir na minha vida. A presença dele só vai existir na minha vida se tiver um ambiente, se eu preparei um ambiente. Então, irmão, quem tem vida de oração suporta qualquer provação. Qualquer provação, e faz de qualquer ambiente um ambiente cheio da presença de Deus. Irmão, esse ambiente que Paulo está aqui agora é uma cadeia, é humilhante, é doloroso, é contraditório à nossa fé. Nossa fé fala de liberdade, libertação, de direito, de fazer isso. E ele está preso aqui agora, numa cadeia, preso. O corpo dele físico, olha para mim aqui, o corpo de Paulo, o corpo físico dele estava completamente preso. Não é só mão presa, não é só pé preso. Não, é pescoço preso, é mão presa, é pé preso. É posição de ele não conseguia se mover. Mas a sua alma, o seu espírito estava livre. Por quê? Porque ele tinha a presença do Senhor. E por que ele tinha a presença? Porque ele criou ambientes. Ele aprendeu a criar um ambiente, a ter uma vida de ambiente para Deus. Onde Deus falava com ele, direcionava ele, sabe, convencia ele, instruía ele. Ele tinha isso, irmão. Ele priorizava isso. E aí agora aqui, ele suporta, ele e Silas, eles suportam a provação. Eles passam pelo cárcere de uma maneira que eu fico pensando como eu passaria por esse cárcere. Se eu tivesse criado ambientes na minha vida e e caminhasse a minha vida de fé, tendo ambientes para Deus vir ministrar em mim e me encher, então quando viesse a provação, qualquer um de nós passaria pela provação, como Paulo e Silas passaram. O que talvez entrou ali com uma dor, cara, essa doeu, essa corrente está doendo, doeu um pouquinho, mas vamos orar, vamos começar a orar aqui. Talvez numa situação de prova, de provação, você não quer orar, eu não quero orar. Talvez o que eu quero é me encostar. Talvez o que eu quero é murmurar. Talvez o que eu quero é reclamar. Talvez o que eu quero é reclamar da igreja, reclamar de Deus, reclamar dos irmãos. Buscar um canto escuro e ficar quietinho. Não, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que os apóstolos ensinam, não é isso que a Bíblia ensina. Não é. Irmão, se eu quiser viver isso, eu posso viver, eu posso me encostar, eu posso murmurar, eu posso. Vou ter minha vida igual a de tantos. Mas nós não queremos mais, nós queremos isso, não queremos isso. Nós queremos passar por essa prova, por provas como essa, como Paulo e Silas. Começou, estava doendo, irmão, tinha dor, tinha algema, tinha cadeia, tinha vergonha, tinha ali tudo, sabe, para fazer eles ficarem ali presos, né, saudosistas, talvez romantizando o evangelho, talvez lamentando, talvez se fazendo de vítimas. E agora, ninguém lembra de nós, estamos aqui, ninguém sabe que a gente existe. Mas aquilo tudo foi deixado de lado, eles criaram ali, irmão,
mais uma vez, um ambiente. Aquele lugar que era adverso, contrário, virou ambiente, mais um ambiente. E quando você, em qualquer situação, faz daquela situação um ambiente, então a presença vem. Bom, a presença vai vir na tua vida, na situação que você está passando hoje, quando você criar um ambiente. E criar um ambiente é o que Paulo e Silas fazem. É orar. É fazer oração. É clamar ao Senhor. É declarar que Ele é grande. Que não importa a algema que está tentando me segurar. A minha alma é livre para orar ao Senhor. Para declarar que Ele é grande, que Ele é soberano. Que Ele tem os seus propósitos. Que nós confiamos nele. Que nós o adoramos em qualquer situação. Que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer alguma coisa nova na minha vida. E surpreender não só a mim, mas todos aqueles que estão vendo a minha situação, a minha prova. É isso que eu creio, irmão, que Deus é um Deus que está presente. Mas quando eu crio ambientes para Ele. E esse aqui do cárcere é um ambiente para que Deus venha e faça um rebuliço. Por quê? Porque tinha oração. Por quê? Porque tinha adoração. Uma ideia do que Paulo e Silas adoravam aqui, não está escrito na Bíblia isso, tá? Só uma ideia. Salmo 127. A não ser que o Eterno edifique a casa. Não, não é esse salmo? Não é esse salmo. Vamos continuar, depois eu volto para esse salmo aí. Para outro salmo. E esse ambiente ali que talvez para você, e talvez para mim, muitas vezes pareça contrário, e não é um ambiente onde eu posso orar e adorar ao Senhor, e entoar hinos de louvor a Deus. Irmão, oração numa situação dessa. Talvez você olhe e fala, tá, orar numa situação de adversidade, eu oro, eu estou buscando, eu estou clamando a Deus, eu estou ali, eu estou crendo que Ele é fiel para mudar minha situação, para mudar minha história, eu vou caminhar, eu vou ter fé, essas algemas vão cair, meu pescoço vai ficar livre, eu vou sair daqui porque Deus é fiel, Ele tem propósito. Beleza, agora entoar hinos de louvor é muito mais complicado. Mas Paulo e Silas, eles tinham o hábito do ambiente com Deus. E eu repito, irmão, quem tem esse ambiente, qualquer situação vai continuar e vai passar pela prova, porque a presença vai vir, a pessoa vai fazer desse ambiente um ambiente para que Deus venha. Por mais contrário que pareça para mim esse ambiente, eu vou conseguir fazer dele, irmão, porque é um hábito para mim, porque é um prazer para mim. E aí eles oravam e entoavam hinos de louvor a Deus, cantar, adoração, no meio de uma situação dessa, sem o corpo poder se mexer, eles não podiam dançar ali. O texto só fala que eles oravam e entoavam hinos, não dançavam. Por que não dançavam? Porque estavam completamente presos, mas dentro deles havia eu creio que havia um salto de alegria, havia uma unção, havia um desejo de mexer as mãos, os pés, de pular, de adorar. Eles não podiam fazer isso, mas eles podiam orar e entoar hinos de louvor a Deus. Você imagina aquela cadeia cheia de malfeitores, de presos, ou contra o Estado, ou contra o pecado, estavam ali presos, pagando os seus erros, e muita bagunça numa cadeia. Imagina um ambiente de cadeia, como é que é, né? E chegou 2 presos novos ali, as provocações, as blasfêmias, né? as palavras, os palavrões, os xingamentos. E de repente 2 homens começaram a orar e começaram a cantar. Meu Deus. Numa situação dessa. E o texto diz, e os demais presos os ouviam.
toda aquela cadeia, toda aquela prisão parou para ouvir a oração e o louvor, a adoração de dois homens de Deus que fizeram daquele ambiente tão feio, tão horroroso, tão contrário àquilo que nós entendemos como, né, caminhada de fé, caminhada cristã, sou livre, eu tenho Jesus. A gente pensa que é só bênção, só vitória, né, só flores, só prosperidade, é só vitória, irmão, só vitória. E aí, mas tá só vitória. Não, vida com Jesus é só prosperidade. Jesus tem que fazer na minha vida, Ele tem que me dar. Eu mereço, eu sou um bom filho, eu sou um servo fiel. Então, para muitos, Jesus é só um mercadão, né? Um mercado livre, que vai lá e faz um pedido e chega correndo, e ó, tem que ser um frete grátis, e tem que ser rápida a entrega, né? Se demorar, já... Não, Jesus não é mercado livre, tá? Jesus, Ele não é isso. Então, quando a gente vê Paulo e Silas aqui, a gente fica pensando assim, mas, pô, não é legal. Mas eles fizeram uma situação dessa, um ambiente, para a presença do Senhor vir e calar todas as vozes da prisão. E eles ouviam a oração de Paulo, de Silas e o louvor da boca deles. E eu queria te perguntar, e para mim também, eu me encaixo nisso, claro. Toda a palavra vem para nós antes. Quando a gente lê isso, eu fico pensando, e aí? Na minha prova, o que as pessoas têm ouvido da minha boca? Murmuração, reclamação, descontentamento, amargura, palavras azedas, ou elas têm ouvido da minha boca oração, ou elas têm me visto adorar o meu Deus, entoar hinos de louvor, uma situação tão horrorosa como essa. Tão horrorosa como essa. Mas como eu falei, eles tinham um ambiente. Verso 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Paulo tem uma visão. Paulo quer ir para a Europa, quer ir para alguns lugares, quer ir para Éfeso aqui. E aí, você pegar o mapa, se você olhar, estão subindo lá, indo em rumo à Itália, à Espanha, aqueles países todos. E nesse percurso que Paulo quer ir, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu, fechou a porta. E aí eles quiseram ir para outro lugar, e de novo o Espírito Santo impediu eles de irem. E ele teve uma visão de um homem da Macedônia. O anjo da Macedônia apareceu para Paulo e falou: ó, vem nos ajudar. Irmão, só tem isso quem prepara ambiente para Deus. Só tem visão do caminho que tem que seguir, de como tem que andar, qual é a direção que eu vou tomar. Irmão, olha para mim aqui. Se Deus está te impedindo de algo hoje, não é o diabo, querido. Para de estar dando crédito para o diabo. Não, o diabo fechou uma porta, o diabo está fazendo isso. Talvez não é o diabo, talvez é o Espírito Santo impedindo você de fazer alguma coisa. Como é que você discerne isso? Como é que você sabe disso? É tendo uma vida, né? É criando um ambiente para que Deus venha e fale com você. Aí você vai parar de andar perturbado. Será que é Deus? Será que é o diabo? Será que eu não estou entendendo? Aí fica aflito porque não tem ambiente. Quando você tem um ambiente, você tem
um ambiente e Deus vem com a sua presença, Deus vem. Bom, se você preparar um ambiente, não vai vir o diabo, vai vir Deus. E ele vai conduzir você, vai direcionar você. Vai falar, é para fazer isso, faça isso. Ó, não é para fazer isso, não faça isso. Vai ficar muito claro para você, porque você tem um ambiente. Quando você tem um ambiente criado para que Deus venha, Ele vai vir em qualquer lugar, irmão. Já vou repetir, na tua casa, na tua sala, no teu quarto, no teu banheiro. Quantas vezes Deus fala com a gente no banheiro, tomando banho? Quantas vezes? Quantas vezes? Não é uma, né? São muitas vezes. Mas no banheiro, tomando banho, ensaboando o cabelo, Deus vem e fala, é isso, lembra disso. Me revela coisas, te revela coisas. Talvez as mulheres lavando louça, Deus fala com você lá, é um ambiente, você está ali, você colocou uma adoração ali no radinho, no teu celular, você está lavando louça, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo um louvor, a tua casa está cheia da presença, é um ambiente. Ali a foto, cadê a foto, gente? Põe a foto lá. Ali o Renan colocou um quarto, porque Jesus disse, vai lá, fecha o teu quarto, fecha a porta de você, entra lá. Mas pode ser a tua sala, pode ser o teu banheiro, pode ser um cantinho na tua empresa, pode ser na hora do teu almoço, pode ser a hora que for. Mas, irmão, prepara um ambiente para ele vir. Talvez a tua vida está tão complicada, tão pesada, porque você não tem ambiente para ele. Então, o diabo fala, o teu amigo fala, as pessoas ímpias falam na tua vida, tudo fala na tua vida, menos Deus. Por quê? Porque Deus só vai falar quando eu criar um ambiente para ele. E quando eu crio ambientes para ele, ele vem e direciona. Ó, o teu próximo passo é esse. Então, se tem coisas que você está querendo fazer e a porta fechou, fique quieto e crie um ambiente, continue ouvindo a voz dele, porque ele vai te direcionar. Vai falar, não é esse caminho, não é esse lugar, não é essa decisão, é outra. E só vou ouvir quando eu tenho um ambiente para ele falar comigo. Então, irmão, ambiente é uma prioridade na sua vida hoje. Cutuca alguém e fala assim, olha, queridão, um ambiente é prioridade na sua vida hoje. Escute isso como palavra do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Veio agora aqui do Senhor para a tua vida. Diga para ele aí com autoridade, como um profeta. Escuta, a tua vida está correndo risco. Você precisa preparar um ambiente para Deus vir falar com você. Está corrido? Para todo mundo. Está difícil? Para todo mundo. Vai ficar pior se você não preparar um ambiente para que a presença venha e fale com você. Irmão, criou um ambiente, a presença vem e a atmosfera muda. Não saiu nenhum glória agora. Agora que foi empolgado assim, foi bem avivado, nada. Você vai ver como a atmosfera muda. Se tem ambiente, vem a presença e a atmosfera muda. O mundo espiritual que te cerca muda, irmão. O inimigo tem que dar passagem para você. Aleluia. Então, se tem impedimento, cria um ambiente para ouvir a voz dele dizendo assim, ó, não sou eu, tá? Sou eu, o teu Senhor, direcionando os teus passos. Compre isso, não compre isso. Venda isso, não venda isso. Faça isso, não faça isso. Ele fecha, irmão, e ele abre. Ele direciona. E visão, só tem visão quem cria ambiente, quem tem oração, quem tem a presença. E aí Deus dá a visão. Fecha a porta, mas dá uma visão de onde tem que ir. Fecha uma porta aqui, fecha uma porta ali, mas Deus vem com uma visão. Aparece um anjo com o aspecto de um homem da Macedônia. E Paulo entende. E rapidamente ele arruma tudo. E aí, Paulo, o que foi? No ambiente que nós preparamos, a presença veio e deu uma direção. Nosso endereço para ir agora é a Macedônia. Lá Deus vai nos usar. E eles vão para lá. Verso 11. Navegando de Troade, seguindo em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia.
a colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para o quê, irmão? Para orar. Um lugar para criar um ambiente. Em Filipos não tinha sinagoga. Tinha gente de todos os lugares, possivelmente tinham judeus, mas não havia uma sinagoga em Filipos. Foi a primeira cidade da Europa a ter uma igreja estabelecida por Paulo. É a cidade de Filipos. É a primeira crente que vai aparecer aqui, que se converte a Jesus e abre a casa dela para ter reunião de culto, para ter culto para Jesus. E dali o evangelho vai se espalhar para o mundo todo depois. Mas tudo isso porque chegou num lugar, nós precisamos criar um ambiente aqui, gente. É uma cidade nova. Estamos aqui, a porta que Deus abriu. Ele quer estabelecer a sua vontade aqui, quer usar a gente. A presença quer vir, quer operar. Mas a gente tem que criar um ambiente para ela. Então vamos aonde? Vamos orar. Vamos criar um ambiente. Foi para um lugar, à beira de um rio, porque não tinha igreja, não tinha templo, não tinha essa sinagoga, não tinha nada. Um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas, orando. Pessoas talvez que não conheciam a Jesus, mas temiam a Deus, que tinham no coração alguma coisa queimando. Nós queremos mais, não sabemos o que, mas nós queremos mais. E aí chega Paulo e Silas para preparar um ambiente ali. E aí eles começam a orar. Irmão, criou um ambiente. A presença de Deus vem. Aleluia. Ele vem, irmão. Fala para alguém do seu lado aí. Se você criar um ambiente, a presença vai vir. Não, quase ninguém falou. Tá com fome, filho? Tá desanimado? Tá cansado já? A semana foi dura. Olha para ele e fala: se você criar um ambiente, a presença vai vir. Eu sei que você teve vontade de dar um pescoção. Cria um ambiente logo. Não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Dá um abraço nele. Fala: não, fica tranquilo. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus. Escute, ela era temente a Deus. Grupo de pessoas que se reuniam ali, que não conheciam a Jesus, mas eram tementes a Deus. Lugar, um ambiente ali que veio a presença. Temente a Deus, e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Irmão, só o coração das pessoas só é aberto quando nós criamos um ambiente e quando a presença de Deus vem. Não adianta ficar esmurrando, gritando, forçando, insistindo. Não adianta nada disso, irmão. Não adianta nada disso. O que adianta é eu criar um ambiente e a presença vem e o evangelho é pregado. A palavra, talvez uma palavra que sair da sua boca. Se você tem ambiente, a presença está com você. A presença do Senhor vai com você aonde você for. E uma palavra que você libera, irmão, o coração se abre. Por quê? Porque é Deus. Porque é a presença de Deus que está tocando, movendo, abrindo o coração de alguém, convencendo ela. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que impediu Paulo de ir para um lugar, impediu Paulo de ir para outro, deu visão, vai para Macedônia, é lá. É o mesmo Espírito, é a mesma presença que está com Paulo e com Silas ali. E eles pregam a palavra do Senhor e o coração das pessoas, irmão, ele se abre. Porque a presença está com eles ali. Uma palavra abre o coração das pessoas e ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A primeira mulher dessa região do gentio, das nações ali que vão receber e vão montar na sua casa uma igreja. Vai começar uma igreja ali. Aleluia. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. Aleluia. Agora tem uma igreja em Filipos. Mas escute, a visão que Paulo teve, porque ele tinha ambiente e a presença sempre vinha,
A visão que ele teve foi de um varão, de um homem da Macedônia. Cadê esse homem? Aí o texto continua. 16. E aconteceu que indo nós, para onde? Nossa, gente, vocês estão desanimados hoje, hein? Misericórdia. Eu que estou velho, estou aqui animadão, vocês estão desanimados aí, ô jovem? Fala aí, ô jovens. Lugar de... Olha, não sai, né? Sai um negócio mascado. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, o ambiente. Tá, eu orei. Foi maravilhoso. A presença veio. Nos deu experiência. A pessoa foi salva. A atmosfera daquele lugar foi transformada. Porque tinha ambiente e tinha a presença. Então a atmosfera muda. Os corações são quebrantados, são alcançados. Agora eles vão de novo para o lugar de oração, para o ambiente. E aí a atmosfera ali está ruim agora, de novo. Ficou boa, teve salvação. Agora, o mundo espiritual do diabo olha para eles e vê, pô, esses dois têm ambiente e têm presença. Então vamos dificultar a atmosfera. Vamos trabalhar contra. Vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer parte desse ministério para atrapalhar. A intenção do diabo aqui, dos demônios, é essa, né? Mas Paulo tinha ambiente e tinha presença. Aí o texto vai dizer: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Então a atmosfera estava na mão ali do inimigo, até Paulo e Silas chegar e começar a mudar a atmosfera. Por quê? Porque tinha um lugar, tinha um ambiente. E chega agora a presença do Senhor e começa a mudar a atmosfera, salvando pessoas. E ele quer também libertar. Tem ambiente, tem a presença, irmão, tem uma atmosfera espiritual da parte do Senhor. E aí tem salvação, tem libertação, tem bênção, tem milagre, tem maravilhas. E que nós não estamos vivendo, talvez, tantas maravilhas, tantos milagres, porque nos falta ambiente, porque nos falta presença. Se tivermos ambiente, vai vir a presença, e a atmosfera vai mudar, irmão. Da sua casa, do seu trabalho, o lugar que você pisar, pode ser uma atmosfera mais contrária, espiritualmente falando. Ela vai mudar, porque você chegou. E com você chegou a presença dele. E aí, veja, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam, e vos anunciam o caminho da salvação. Põe a corrigida fiel, por favor. Põe a revista corrigida. Algum vai aparecer. Põe atualizado. Todos aí estão igual a minha. E eles vão dizer aí, esse demônio na vida dessa mulher vai dizer: olha, eles nos anunciam o caminho da salvação. Por quê? Porque o desejo desse demônio era se associar com Paulo. Ficar ali, na atmosfera deles, no ambiente deles ali, que eles achavam que era deles. E com o tempo corromper aquilo que Paulo ensinou. Paulo ia sair, e eles ficavam ali sem serem expulsos. E com o tempo eles corrompiam, como é assim na nossa igreja, em qualquer igreja. Desde Paulo, desde Pedro, desde João, lutavam contra isso. Pregavam o evangelho, aí falsos mestres se infiltravam na igreja. E a igreja sempre enfrenta isso. E com o passar dos dias, esses falsos mestres, falsos profetas, enganadores, iam tentando corromper a igreja. É o que o diabo quer fazer aqui. E Paulo tinha ambiente, tinha presença.
Verso 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saíram. Então a atmosfera do lugar tem que ser mudada, irmãos. Por quê? Porque dois homens, digo dois porque o texto narra dois, mas provavelmente Lucas estava presente aqui com eles, e Timóteo também está aqui com eles presente. Começa o capítulo falando que Paulo leva Timóteo com eles. Então ali, no mínimo dois, vou falar de Paulo e Silas, que o texto fala deles claramente. Pelo menos dois homens ali do Evangelho, que tinham um ambiente, que a presença de Deus estava com eles. Então a atmosfera que eles entram, que eles aparecem, que eles pisam, tem que mudar. E aqui muda. Tem salvação, tem libertação. Por quê? Porque por vários dias eles iam para o lugar de oração. Criavam um ambiente. E a presença vinha e acompanhava eles. Até que um dia essa presença explode dentro deles ali. E ele se irrita com aquilo e ele expulsa aqueles demônios. Trazendo libertação. E quando você mexe com essas coisas, quando você vive isso, vai ter perseguição. Vai ter levante. Porque para eles aqui gerava lucro. A escravidão espiritual de pessoas gera lucro para outros. Mas quem tem ambiente, quem tem a presença, quando chega numa situação, muda a atmosfera do lugar. Muda tudo. Como eu disse, eu comecei do fim para o começo, e aí eles foram presos. E aí eles são humilhados, espancados, acorrentados. E o que eles fazem? Senhor, fazendo a tua obra, falaram mal de mim, não vou fazer mais. Estou fazendo a tua obra, estou servindo ao Senhor, sou fiel ao Senhor e me maltrataram na igreja, me maltrataram no trabalho, me maltrataram, não vou servir mais. Senhor, estou passando por uma prova de enfermidade, mas eu não mereço isso, que vida injusta, não vou te servir mais. Não vou mais orar, não vou mais cantar. Quanto mais eu oro, é pior. Quanto mais eu canto, mais luta vem. Quanto mais eu adoro, mais luta. Que bobagem é essa, irmão? Que besteira é essa? Isso aí são sofismas, não são enganos do diabo na sua mente para parar você. A Bíblia diz que Deus ouviu, irmão, escute, Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. Em algum momento da adoração deles, um dos cânticos chegou lá em cima de tal maneira, que moveu o coração de Deus de tal maneira, que a presença dele desceu de tal maneira naquela prisão. Veio um terremoto e abriu, escancarou toda aquela prisão. Abalou tudo aquilo ali que prendia os dois. Caíram algemas, caíram prisões, caíram paredes, portas, caiu tudo. Todos os presos estão ali. Paulo está ali, Silas está ali. Por quê? Porque o ambiente que eles criaram, sabe? A atmosfera que era de prisão, de dor, muda. Veio um terremoto do céu, porque Deus foi tocado pelo louvor, pela oração da boca de dois homens, que na prova oravam, continuavam orando, começaram o capítulo orando, passaram pela prova no meio do capítulo orando, e terminam o capítulo orando. E dentro da prova, dentro da cadeia, dentro da dor, orando e louvando a Deus. E isso toca a Deus, e Deus derrama a sua presença, e muda tudo, muda a atmosfera. Aí, então aparece o homem da Macedônia, que Deus mostrou para Paulo, o carcereiro, que pula lá e fala, vou me matar, todo mundo fugiu, Paulo diz, estamos aqui. Nós criamos um ambiente, temos a presença, e não precisamos fugir,
Por quê? Porque quem tem ambiente, quem tem presença, muda a atmosfera por um milagre de Deus. É Deus que faz. É Deus que liberta, é Deus que completa a obra, não sou eu que faço. Não é meu jeitinho, não é os meus escapes, não é Deus que opera, irmão, porque eu tenho ambiente, eu tenho presença dEle. Todas as atmosferas, Ele que vai mudar. Ele que vai mudar. Paulo diz, estamos aqui. O carcereiro vem e fala assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Por quê? Porque o ambiente que ele habitava, haviam milhares de deuses. E para servir a cada um desses deuses, tinha que pagar um preço. Tinha que fazer alguma coisa. Ele diz, Paulo, o que eu tenho que pagar? Qual é o preço? O que eu tenho que... Paulo diz, só creia. Não tem que pagar nada, filho. O preço foi pago já. É de graça. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio. O carcereiro, o homem da Macedônia que veio em visão para Paulo, leva Paulo para sua casa, limpa as feridas de Paulo, passa um remédio em Paulo, e Paulo, para agradecer, batiza ele nas águas, batiza toda a sua família nas águas. Ele cuida dos ferimentos de Paulo, do corpo físico de Paulo. Paulo traz vida para essa família inteira. Porque Paulo tinha ambiente, tinha presença. Sai do cárcere para ir para uma mesa farta. Deus é Deus, irmão. E a presença dele muda tudo. Mas se eu não aprender isso, eu vou passar minha vida inteira sonhando com a presença. Sonhando, clamando para que Deus faça alguma coisa na nossa vida, na minha vida. Fica de pé. Fecha os teus olhos. Queria convidar você a crer nessa palavra na tua vida. E eu creio nessa palavra para a minha vida nessa noite de sábado. Que eu quero da presença. Eu quero que os alicerces sejam abalados. Eu quero que as cadeias sejam quebradas. Eu quero viver maravilhas do Senhor. Mas se eu não levar a sério que eu preciso construir um ambiente para Ele. E se eu construir, e não tem uma fórmula, irmãos, não tem um jeito certo, olha, você tem que fazer assim, você tem que ficar meia hora de joelhos orando, você tem que cantar um cântico, não tem fórmula para isso. É o teu ambiente, é o ambiente que você vai criar para que a presença de Deus venha, direcione você, dê visões para você. Quando você preparar ambientes e a presença vier, a atmosfera vai mudar. Você não vai poder ir mais para alguns lugares, não vai poder mais falar algumas coisas, não vai poder agir de certas maneiras que você age, porque agora a presença veio e é ela que direciona você. Você agora é instrumento da presença. É discípulo de Jesus. Você quer agradar a Ele, quer obedecer a Ele, quer viver para Ele de verdade. A gente nunca vai viver isso se não tiver presença, e para ter presença tem que ter ambiente. Se eu tiver ambiente e a presença, qualquer atmosfera que eu estiver vivendo será transformada, aleluia. E aquilo que eu acho que é difícil de eu passar, essa prova não é. Você vai passar por ela. Orando e adorando a Deus. E cantando hinos de louvor a Deus.
dizendo quão grande é o Senhor. Grande e muito digno de ser adorado. Aleluia. Aí os salmos, que são hinos de louvor a Deus, vão brotar na sua boca. E aí vai ter um novo cântico nos seus lábios. Aleluia. Sabe por que não tem cânticos novos nos seus lábios? Porque não tem ambiente. Se não tem ambiente, a presença não vem. Porque não vem de qualquer jeito, qualquer lugar. Bom, a presença não vem num lugar bagunçado, fedido, mal cuidado. Não vem. Eu não estou falando de lugar físico, estou falando de lugar espiritual. Não vem, irmão. Não vem no meio da sujeira. Não vem. Prepara um ambiente. Busque ao Senhor, ore, adore ao Senhor, leia a palavra dEle. Prioriza isso na tua vida, meu querido, que você vai ver a presença vindo, operando maravilhas na sua vida. Te dando um ânimo, te curando, te libertando, te colocando de pé a cada dia para servir a Ele, com entusiasmo, com prazer, com alegria, com unção, aleluia. Quando você chegar, aleluia, alguém vai dizer, opa, a atmosfera mudou. Ufa, sentindo uma coisa gostosa, porque você chegou. E com você, chegou a presença do seu Deus, que salva, que liberta, que abre cadeias, que tira você da prova. Feche os teus olhos, Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. O desejo do nosso coração é transmitir a tua palavra. Tudo que é mais importante na nossa vida é a tua palavra. Nada mais é importante. Eu não sou importante. Ninguém é importante, só a tua palavra. Que a tua palavra, ela entre dentro de nós e dê fruto, fruto poderoso. Fruto para a vida eterna, fruto que dure, fruto bom. Faz de nós, ó Deus, nos desperta, nos acorda, nos chacoalha para criarmos ambiente para a tua presença. E onde quer que nós estejamos, e seja qual for a situação que nós passamos, a tua presença vai mudar a atmosfera. Tudo vai fluir para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui, o teu povo que está em casa. Alcança com a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.